Para darmos continuidade aos trabalhos, convidamos a este palco o engenheiro senhor Wellington Adriano de Castro Silva, que abordará na segunda palestra desta noite o tema CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. O senhor Wellington é engenheiro eletricista com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-MG. Foi o coordenador da Comissão de Ética Profissional do CREA Minas em 2016 e 2017. Foi também o coordenador nacional das Comissões de Ética dos CREAs no ano de 2017. É empregado da CEMIG há mais de 20 anos. Atualmente ocupa o cargo de engenheiro de eficiência energética. É diretor do Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais. E dentre as suas experiências profissionais na CEMIG estão as áreas de eficiência energética, segurança do trabalho, manutenção de linhas de transmissão e subestações de alta tensão da distribuição, sistema de gestão e comercialização de energia. Boa noite. Eu não sou o rapaz do som, né? Eu vou esclarecer isso aí, a gente apoia aqui. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite. O convite ele veio em nome do CONFEA, né? A EAPAN solicitou um representante do CONFEA e eu fiquei muito lisonjeado, né, pelo CREA Minas ter escolhido, ter perguntado se eu podia fazer palestra. Então é bacana você ver o fruto, né, do estudo, do esforço. A gente conseguir repassar alguma coisa do que a gente aprendeu, né, ao longo desses anos. Eu estou no conselho como conselheiro há 5 anos, esse ano é o 5º ano, e antes eu fui inspetor secretário de Divinópolis, sou natural de Divinópolis. Eu vejo a EAPAN aqui muito, ela movimenta, né? Sempre achei muito bacana as apresentações do Wilds, e ela é um exemplo, eu tenho como exemplo de uma entidade, de uma cidade que dá certo, sabe? Os projetos que o Wilds já apresentou, que é a associação, eu falo Wilds, né, que a gente confunde muitas vezes a pessoa com a entidade, mas está sempre falando, né, da EAPAN, então é muito bacana os projetos que são apresentados e ver agora a palestra com o senhor Barroca falando sobre já a associação já lá atrás, fazendo história, né? Então acho que isso aí mostra o jeito que a gente tem que estar organizado como indivíduo. Nós temos que nos organizar como indivíduos para sermos ouvidos. Individualmente nós não somos. Quando a gente está associado, eu acho muito bacana. Então, o ex-prefeito Antônio Júlio, né, estava presente aqui, ou está presente, ex-deputado também, não é isso? O prefeito, eu falei ex-presidente, não, ex-prefeito, né? Acho que eu me equivoquei. Ex-presidente da Assembleia. Ex-presidente, então tá, eu tinha o presidente na cabeça, então era o presidente da Assembleia. Mas o prefeito atual presente no evento, é muito bacana ver isso na cidade, está tão próxima, né, de Divinópolis. Eu, sinceramente, na minha cidade nunca vi, então é muito bacana ver isso por parte da associação. Então, aqui a gente tem estudantes, né? Quem aqui é estudante de engenharia? Certo. Então, os estudantes, dificilmente a gente tem, eu já lecionei em faculdade, e dificilmente a gente tem pessoas envolvidas no sistema que lecionam, que falam sobre o sistema. Muitas vezes a gente vai descobrir sobre o sistema, às vezes de uma forma ruim, às vezes com processo ético, que eu vou falar um pouco, às vezes eu vou descobrir que o sistema eu tenho que pagar só anuidade, o CREA não faz nada para mim, né? A gente escuta muito isso de muitos profissionais, mas justamente por isso, porque o CREA realmente não fará nada por você. O CREA pode fazer, o CONFEA pode fazer para a entidade, para a associação de engenheiros. Ele pode escolher o CPF e tal e fazer para aquele CPF, mas se os CPFs se associam e criam uma entidade com prestações de conta, sujeita a algum regulamento,
isso é possível de ser feito, e esse evento é o exemplo de que isso é possível ser feito. Então, só se envolvendo, só conhecendo o sistema é que a gente dá valor ao sistema. Temos aí muitas pessoas falando mal do sistema justamente por esse desconhecimento no meu entendimento. Então, eu vou trazer um pouco aqui, vou tentar ser breve, 8h31, vou ver se eu consigo falar em 30 minutos sobre o sistema. Dá para falar 2 horas, eu consigo falar sobre 2 horas do sistema, né? Mas é muito bacana, vou tentar ser bem breve. O Convéia e os CREAs, eles são autarquias. O que significa isso? Eles são entidades que têm atividades do Estado, mas não recebem dinheiro do Estado. Eles recebem dinheiro dos profissionais. Tudo que o Convéia e o CREA faz para a sociedade está, entre aspas, patrocinado pelos profissionais. A sociedade contrata o profissional paga a anuidade e paga a RT de cada projeto, cada serviço que é prestado, né? Ele surge oficialmente em 1933, através do decreto 23569, salvo engano. É um decreto de 11 de dezembro, por isso o dia do engenheiro é 11 de dezembro, é por isso. E é a primeira vez que ele surge no governo Vargas, né? Vargas ali, um pouquinho antes, através do decreto 2396, ele dá autonomia, ele faz o reconhecimento dos engenheiros agrônomos e, através do 23569, ele fala dos engenheiros, arquitetos, fala dos geógrafos, se não me engano. Então, o marco da engenharia é o decreto 23569. E foi através de que surge esse decreto? Através de associações, as primeiras que aconteceram. Então, são engenheiros organizados que provocam o governo reconhece oficialmente a profissão. E fala que vai ter escolas e que vai seguir um currículo tal. Naquela época, era decreto-lei, né? O Vargas tinha o poder de... são semelhantes às medidas provisórias hoje, né? Atualmente, as nossas profissões, boa parte delas, né? Várias mais novas, existem leis específicas, mas a nossa profissão de engenharia, a arquitetura estava, né? A agronomia está, os técnicos são regidos pela 5.194 de 66. Aí já é uma lei, né? Em Brasília, a gente está lá no lado norte de Brasília, na W3, 508, sabe, Arthur? 508. Então, esse é o prédio do CREA, inaugurado em 2010. Quem que era o presidente na época, Arthur? O próprio, né? O Marco Túlio aqui presente era o nosso presidente do Conselho Federal na ocasião do lançamento desse prédio, né? Nessa sede bonitona. Quando a gente fala de engenharia, é porque realmente a gente meio que minimiza, assim, faz uma aglutinação de engenheiro. Mas na verdade a gente fala, o presidente Joel utiliza uma nomenclatura atual que é muito bacana, que é engenharia, agronomia e geociências. Então você tem agronomia, a engenharia, você tem geologia, geografia, meteorologia, os tecnólogos e os técnicos industriais e agrícolas faziam parte do nosso conselho até no ano passado, 2018. Aí veio a Lei 13.639 que cria o CFTI, que seria o Conselho Federal de Técnicos Industriais, e o CFTA, vamos dizer assim, dos técnicos agrícolas. Os técnicos industriais já constituíram o conselho deles e já estão fora do sistema, então estão com vida própria, vamos dizer assim. E teve a eleição do Conselho de Agrícola, eu não sei em que pé que está, mas ele também está em vias dos técnicos agrícolas saírem do sistema e terem o Conselho próprio, certo? Aí vão deixar no sistema. Basicamente, como que funciona a estrutura do nosso sistema. O nosso sistema, sempre que a gente se refere a ele, é importante a gente falar os 3 entes, vamos dizer assim. Você tem o Conselho Federal, que é o CONFEA,
Tem gente que fala Confea, eu aprendi Confea e eu não consigo mudar o jeito de falar. Então a gente tem o Confea, os CREAs e a Mútua. Então o Confea é o nosso braço legislativo e aquele órgão que vai cuidar do país. Eu falo tentando, né? A lei fala que é fazendo, mas eu falo tentando porque a gente tem aquelas discrepâncias regionais ainda, eu as conheci em 2017, mas ele vai tentar fazer aquela unicidade dos sistemas, a unicidade de procedimentos. Então a resolução que a nossa lei, na ocasião de 64, o legislador dá ao Conselho Federal a possibilidade de fazer as leis, porque um deputado, no meu entendimento, um deputado naquela ocasião entendeu que ninguém melhor que um engenheiro para falar de engenharia. Então eu não vou me atrever a falar de engenharia e falar o que vocês podem e não podem. Então, as profissões regulamentadas, e aí eu vou sair um pouco do sistema e vou falar de um dentista, de um médico, de um fisioterapeuta. Essas profissões regulamentadas, ninguém melhor do que o profissional que estudou, que gastou ali seus anos de cadeira de escola para falar sobre o que ele consegue fazer, o que o colega pode fazer. Então, as profissões regulamentadas, elas têm esse viés. Então, geralmente os conselhos federais são aqueles conselhos que legislam, eles fazem as resoluções, porque a lei permite. Então, você tem o Conselho Federal que faz as leis, eu vou pular aqui, você tem os conselhos regionais. Na ocasião de 66, nós tivemos 18 conselheiros federais. Salvo engano, naquela ocasião era o número de estados que nós tínhamos. Então hoje, aí eu volto, o nosso plenário do CONFEA, ele possui 18 conselheiros, que são um representante das instituições de ensino de engenharia, um representante das instituições de ensino de agronomia, e os outros 16 conselheiros, eles são eleitos nos estados, então seriam os representantes dos estados. Então faz-se uma rosa, que eles chamam de rosa dos ventos, onde roda o estado. Então em determinado momento, por não ter aquela presença por estado, né, a federalização que a gente tem chamado, em determinado momento o estado terá representante, em determinado momento ele não terá. E a rosa dos ventos gira numa outra posição para que, eu vou dar o exemplo recente de Minas. Em Minas nós tivemos o conselheiro federal Raul e o conselheiro suplente João José, que são da modalidade eletricista. Foram eleitos em 2014, tiveram mandato, 14, 15, 16. 17, 18 e 19, Minas não teve representação no Conselho Federal. Este ano a rosa girou, então o Minas teve a opção de ter representação novamente e a modalidade mudou para a engenharia civil. Então, a gente teve a eleição recentemente, aqueles que puderam votar e exerceram o voto, foi eleito o colega Gilson, ex-presidente do CREA Minas, e o colega Ivo, né, ex-coordenador da Câmara de Civil. Então, a gente, a partir de 20, 21 e 22, teremos representação no Conselho Federal, na modalidade civil. Mas o conselheiro federal ele não está lá para defender ou falar sobre a modalidade dele. Ele fala, é como se fosse um senador, né? Ele fala por todos do Estado. E nós temos o braço social, que é a mútua. Então todos, e aí eu vou fazer um pouquinho só de merchan aqui, porque é muito bacana. Quem já é profissional e ainda não se associou à mútua, eu falo assim, ou faça. A primeira mensalidade de R$50 é muito em conta, vamos dizer assim. Depois a mensalidade vai para a anuidade, a anuidade é R$50, a primeira associação, e depois ela vai para 180. Se pagar adiantado, vai para 160. E você tem ali alguns benefícios quem é mutualista. Entre eles, a gente tem, por exemplo, o pecúlio,
por morte, ou que parte dessa anuidade vai para esse pecúlio. Você tem benefícios reembolsáveis, que a multa, por ter este braço assistencial, ela pode fazer alguns empréstimos, se o empréstimo tiver um fim certo, com comprovação, por exemplo, aquisição de um equipamento, ou aquisição de um veículo, o juro é super em conta, o juro é 0,3 a 0,4, 0,3, 0,35, 0,4, se não me engano, e esse é o juro anual, e a correção se dá com o INPC dos últimos 12 meses. Então, a nossa inflação está muito baixa, a correção monetária do empréstimo é muito pequena. E você já recebe o seu carnezinho ali para você pagar de 30 em 30 dias, e você não tem que comprovar, por exemplo, um carro não fica alienado, o equipamento, tudo, você só tem que fazer a prestação mostrando que você comprou aquele fim. Então nós temos aqui, e temos seguro de vida e seguro e a previdência. A previdência, a gente recebeu o folder da multa que está aqui, o Tecnoprev. A gente vai ter a presença da Artemis. A Artemis é a representante, que está dando tchau ali na frente ou aí atrás. Isso. A Artemis, ela ficará em Pará de Minas durante toda semana, falando, fazendo os atendimentos sobre a mútua e sobre o Tecnoprev. Então, nós acabamos de ter aí, sancionada a emenda constitucional 105, salvo engano, acho que é 105, da nova Previdência. Então, alunos, profissionais mais novos, e às vezes não tão mais novos, porque é um tipo de investimento, você pode deduzir o que você investe numa previdência privada, o que você tem que pagar de imposto de renda. Então, tem bastante vantagem a associação neste braço social. E o nosso sistema sempre é a tríade: Confreia, CREA, Mútua, Então, semelhante ao Confreia, o nosso CREA tem o plenário, que eu sou eu sou um conselheiro, representante de quantidade do SENG, do Sindicato de Engenheiros, no qual eu sou diretor também. Um outro colega, que é o Erlantes, para quem não conhece, tchau, Erlantes. Coincidentemente, nós somos colegas de Câmara Especializada, porque o Erlantes também é engenheiro eletricista. Mas nós temos 8 câmaras no CREA, então os regionais, eles cuidam da fiscalização. O Conselho Federal não fiscaliza. O Conselho Federal, ele faz, por exemplo, a auditoria da fiscalização, mas ele não fiscaliza. Quem tem fiscais de campo é o Conselho Regional. E como é que esse plenário é composto? Igual eu comentei, nós temos entidades de classe, daí a importância de estar associado, de estar organizado. Você só ganha voz quando você está organizado, através das entidades de classe ou sindicatos, que é um tipo de entidade de classe, vamos dizer assim, com poder especial, pelo artigo 8º da Constituição Federal, e os representantes das instituições de ensino. Então, toda escola que ensina engenharia, que ensina engenharia ou agronomia, ou os dois, ela pode ter uma cadeira no CREA. Se ela ensinar engenharia, na engenharia. Se ela ensinar agronomia, na agronomia. Se ela ensinar as duas, ela pode ter 2 representantes. E aí, esses representantes vão para as nossas para uma das nossas 8 câmaras, que é o quê? Eu brinco que são as 4 mais conhecidas, vamos dizer assim, a agronomia, claro, a engenharia civil, elétrica e mecânica, 4. E as que têm o menor número de profissionais, que é a geologia em Minas, engenharia de Minas e geologia, a Câmara de Agrimensura, a Câmara de Segurança do Trabalho e a Câmara de Química. Nacionalmente, nós temos uma 9ª Câmara, que é a Câmara de Engenharia Florestal, mas em Minas, acho que dado o número de profissionais, nós não constituímos a Câmara de Florestal ainda. E quem que são as inspetorias? Cadê o nosso inspetor?
Olha o nosso inspetor ali, ó. O inspetor, ele é o representante do presidente naquela jurisdição. Então, Paraty são quantas cidades? 7, 8 cidades. Geralmente gira em torno deste número, 8 cidades, 10 cidades. Então, nós temos as cidades, geralmente ao redor aqui, né, que são as cidades onde tem jurisdição. Então, por exemplo, vai formar uma turma de engenharia florestal de vocês, né? Florestal faz parte daqui. Por exemplo, vai formar uma turma de agronomia em florestal. O bom costume pede a presença do CREA, porque é uma modalidade do Conselho de Engenharia e Agronomia. O presidente não pode ir, geralmente ele delega ao representante institucional dele na localidade, que é os nossos inspetores. Nós temos, Jean, me ajuda aí, 63, 66 inspetorias. Temos 63 inspetorias e 6 escritórios, 9 escritórios. 14. No último número era 9. Então temos 14 escritórios de representação, espalhados por toda essa Minas Gerais, né? Bom, então é isso aqui. Isso aqui é o plenário do CONFEA, né? Geralmente o presidente está aqui. As cadeiras dos quase ministros, né? Dos nossos conselheiros federais. As sessões, elas são transmitidas ao vivo no YouTube. Então, se você for um assinante do canal do CONFEA, ele te avisa que está começando uma plenária. A composição, igual eu comentei, você tem as instituições, né, isso tudo no sistema, as instituições de ensino que o quê? Que elas atestam, elas capacitam o profissional. Você tem as associações de classe, que é essa organização dos profissionais, né, sem fins lucrativos. O conselho profissional, ele faz essa fiscalização para ter certeza que um serviço que é da modalidade tal, que é da engenharia, que é da agronomia, esteja com uma responsabilidade de um profissional habilitado, né? A multa eu comentei sobre ele, e os sindicatos e associações é o que eu comentei também um pouquinho atrás. Você tem missão, né? Atuar eficiente e eficazmente como instância superior de julgamento e normatização da verificação, da fiscalização, do aperfeiçoamento do exercício e das atividades profissionais abrangidas pelo sistema CONFEA, tendo como referência o respeito à cidadania e à natureza. Lá no Conselho Federal, semelhante ao que a gente tem, isso tem muita semelhança o federal para o Brasil com o regional, né? Que são as comissões permanentes. Então você tem a CAIS, Comissão de Articulação Institucional do Sistema, a CCSS, Comissão de Controle de Sustentabilidade do Sistema, a CEAP, que é a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, a Comissão de Ética e Exercício Profissional, CEP, e a COMP, que é de Normas e Procedimentos, Organização, Normas e Procedimentos. As coordenadorias de Câmara Especializada, o que elas são? São cada Câmara Especializada no regional elege um conselheiro que vai ser o coordenador daquela Câmara por aquele ano. Então, todos os coordenadores se reúnem num evento em fevereiro, onde é escolhido um coordenador nacional, um coordenador dos coordenadores. Vou falar assim, que vai conduzir, ele vai fazer elaboração de propostas, fazer um contato do dia a dia, vai ser um elo entre os coordenadores de cada estado e o Conselho Federal. Então, você tem as coordenadorias de Câmara Especializada, como eu disse aqui, né? Elétrica, florestal, civil, industrial, a mecânica no sistema é chamada de engenharia industrial mecânica, né? A CEAGA, que é a agronomia, a química, a agrimensura, a geologia em Minas, a segurança do trabalho e a CNCE, que é a Coordenadoria Nacional das Comissões de Ética, da qual eu fui eleito o coordenador nacional 2 anos atrás, em 2017, que eu era como coordenador da Comissão de Ética Profissional daqui de Minas. Então, a atuação do sistema, ele se dá nessa tríade de fiscalização profissional, da valorização, porque se você fiscaliza, você
cobra que aquela atividade seja desempenhada pelo profissional habilitado, você está falando de valorização profissional e através da ética profissional, de tal forma que nós punimos os nossos. Ah, caiu, morreu, vai ter um processo civil? Pode ter. Vai ter um processo criminal? Pode ter também. O TCU pode cobrar algum superfaturamento? Pode também. Só que, profissionalmente, o que esse profissional fez ou deixou de fazer? Porque não é só dever, a gente tem as condutas vedadas no nosso código de ética. Então, isso aqui é a gente que faz essa instrução, esse julgamento. Dentre as diversas resoluções que estão vigentes, né, você tem a 1015, que é o regulamento do CONFEA. Então, lá você vai ter o que é regulamentação, contenciosidade, fiscalização, todas essas atividades aqui. Então, qual que é a finalidade do CONFEA? Qual que é a competência dele? Fazer resoluções e decisões normais.